Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário, intitulada Palavra, Vida e Edificação, parte 2. O primeiro volume dessa série, o título é Você está disposto a mudar de vida? O título da primeira semana, A Festa dos Tabernáculos. E o título da quinta-feira, Uma Pequena e Extraordinária Diferença. O versículo, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Que esse dia, Senhor, seja cheio da tua presença, cheio da tua palavra. Queremos desfrutar tuas riquezas, as riquezas que fluem para nós como um rio de água viva, o rio da graça, que permeia o nosso ser e que cada vez mais nos faz conhecer o Senhor, conhecer a Tua vontade, mergulhar em Ti. Obrigado, Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela direção que essa palavra tem nos dado. De fato, nós percebemos todo o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, a luz, a justiça que emanam de Ti, nós temos na Tua palavra, a qual o Senhor tem fluído para nós abundantemente. E nós te agradecemos, nós te louvamos, amado Senhor. Queremos ouvir a tua voz, dia após dia. Queremos mergulhar na tua palavra, pois a tua palavra nos traz a tua presença, Senhor. E a tua palavra que faz a tua obra. Nós não temos capacidade, pelo contrário, nós nos curvamos diante da tua poderosa mão, para que a tua palavra faça a obra em nós e para que sejamos cada vez mais plenos de Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, quinta-feira o título é Uma Pequena e Extraordinária Diferença. Vou falar, antes de ler alguns trechos aqui do Alimento Diário, irmãos, com relação à palavra profética. Veja como o apóstolo Pedro apresenta para nós essa verdade, né? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, ele começa dizendo assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, aqui Pedro está falando sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda para tomar posse da terra, para o reino. No versículo 11, ele já havia dito, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, depois que ele falou o versículo 11, ele diz que está próximo da sua partida, né, de deixar esse tabernáculo. Ele estava falando da sua morte. No versículo 15 ele diz: Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Aí então o versículo 16: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Paulo fala algo parecido quando ele escreve a Timóteo. Ele pede para que Timóteo admoeste aos irmãos que queriam ficar falando sobre fábulas e genealogias, coisas inventadas, ao invés de promover a economia de Deus, que é o que vai nos levar para o reino. Então ele diz: Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, estou no versículo 18, 2 Pedro 1. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, depois que ele fala isso, aí no versículo 19 ele diz: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie
e a estrela da alva nasce em vosso coração. Então ele diz que todos nós precisamos atender a palavra profética como uma candeia que brilha. Quer dizer, qual é a função da palavra profética? É brilhar nesse mundo tenebroso, e o final da palavra profética é a estrela da alva nascer em nosso coração. Então é o objetivo. Resumindo, irmãos, o objetivo da palavra profética é nos levar para o reino, é mostrar ali, esse aqui é o caminho. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, nós vemos a estrela da alva, a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então quem vai nascer? Vai nascer Cristo, Jesus, a estrela da manhã. Aí você pode dizer assim, mas veja, nós já não temos o Senhor no nosso coração? Como é que o Senhor vai nascer no nosso coração? Então isso diz respeito, irmãos, a nascer. Toda vez que a estrela da alva aparece, ela aparece para mostrar um novo dia. Então quando ela vem, ela está nascendo um novo dia. Quando a estrela da alva nascer no nosso coração, no sentido aqui do que Pedro está falando, ele quer dizer que vai haver um novo dia, é uma nova era, o milênio, o reino milenar. E o que o apóstolo Pedro pretende? Ele pretende que todos nós, irmãos, entremos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo como reis, para reinar com Cristo. Por isso ele diz, para atender a palavra profética, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar, numa noite tenebrosa, numa noite cheia de trevas. Veja só, porque aqui está falando de estrela, e não é à toa, porque podia ter dado qualquer outro título do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem vários títulos, né? Ele mesmo aqui em Apocalipse 22, nós vemos ele falando, eu sou a raiz de Davi. Mas aqui Pedro, ele faz questão de dizer a respeito do Senhor como a estrela da alva, a estrela da manhã. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1, as estrelas, elas são formadas no quarto dia. Então ali o relato diz o seguinte, vou ler Gênesis 1 a partir do versículo 14, preste atenção. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então os luzeiros, eles servem para fazer separação. E você sabe, separação é santificação. Na Bíblia, a palavra santo, aliás, no grego, a palavra santo, no Novo Testamento, é separado. Apenas Deus é santo, porque ele é diferente, ele é separado de todas as coisas comuns. Então, quando ele cria os luzeiros, ele cria com uma característica, para fazer separação. Essa é uma das características. E aí ele diz assim, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O que quer dizer isso? Que a palavra profética, irmãos, veja só, ela como a palavra instantânea, como a palavra rema, de tempos em tempos, o Senhor vai, aqui para a nossa realidade, é lógico, lembre-se, sempre em cima da Bíblia, da revelação bíblica. Não é algo que foge da revelação bíblica, isso é muito importante. Então, por exemplo, estações, certo? De acordo com a estação do ano, as coisas elas vão mudando. E nós também, o nosso comportamento também vai mudando. Quando é inverno, está frio, você se veste de uma maneira, a sua alimentação é de uma maneira, de outra maneira. É diferente, por exemplo, de quando está no verão, aquele calor forte. Então você age de maneira diferente. Você pode até olhar, você está no inverno, você pode até olhar para trás e sentir saudade do verão, falar assim, era bom o tempo do verão, não tinha esse frio, tudo mais gostoso. Mas não adianta você querer trazer o verão para o inverno, falar, quer saber, eu vou agir no inverno como se eu ainda estivesse no verão. Não adianta. Então a palavra que está sendo falada é para aquela necessidade, para a necessidade daquela época. Quando eu digo necessidade daquela época, na verdade é necessidade do Senhor para aquela época. Eu vou dar um exemplo mais prático com relação à história da igreja.
Houve um tempo, irmãos, em que a história da igreja, a igreja estava num denso inverno, um inverno polar, em que praticamente, irmãos, a Bíblia era aberta para algumas pessoas. Nesse inverno, irmãos, de repente, então, depois do inverno vem o quê? Vem a primavera. Primavera é quando as coisas vão nascendo novamente, não é? E ali na primavera, Deus utilizou Martinho Lutero para fazer renascer uma verdade que estava oculta, que estava, entre aspas, congelada, que é a verdade da justificação pela fé. Depois, na história da igreja, outras verdades foram sendo reveladas também. Então, a palavra profética que Deus vai enviando é de acordo com a necessidade da época, mas sempre para chegar, para levar o povo de Deus, para que o povo de Deus tenha uma luz e veja o brilho para onde ele tem que se direcionar. Ali em Gênesis fala das estações, mas fala também de dias e anos, não é? Se você prestar atenção no que Pedro fala, ele fala que o dia em que nós estamos vivendo é um dia de trevas, mas esse dia vai clarear. Então hoje nós estamos ainda nesse mundo, um período de trevas, mas o que nós ouvimos sempre falar? Nós ouvimos falar da aurora, não é, irmãos? E a aurora corresponde ao dia clarear, a volta do Senhor, a estrela da alva nascer no nosso coração. Tudo isso você percebe o Senhor enviando a palavra profética e escolhendo homens que ele vai usar para falar a palavra profética, como ele fez no Antigo Testamento, como ele também fez no Novo Testamento. E fala também, né, Gênesis, fala que esses luzeiros vão ser para sinais. E hoje, irmãos, nós estamos vendo sinais. Nós vemos que aquilo que é falado está sendo acompanhado de sinais. E quando você volta ali em Gênesis, tem algo que você vai entender bem agora. O versículo 17 diz assim: e os colocou, quer dizer, colocou os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. Entende? Os luzeiros é para governo. Aqui nós vemos a luz do quarto dia. A luz do quarto dia é diferente da luz do primeiro dia, porque a luz do primeiro dia é uma luz da nossa consciência. A nossa consciência, ela faz um alerta, mas você ainda pode escolher se você vai ou não se submeter à luz de Deus da sua consciência. Mas a luz do quarto dia, irmãos, é a luz em que você já está submetido à vontade de Deus. É uma luz para governo. Por isso o Senhor Jesus disse: todo aquele que me segue terá a luz da vida. Então 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Então aqui a palavra profética em 2 Pedro, irmãos, é exatamente para isso. É para nós entendermos, é para o governo, é para a separação. As estrelas no céu, durante muito tempo, agora hoje tem tecnologia, tem a bússola, mas durante muito tempo, os marinheiros, eles não só os marinheiros, mas você quer saber a direção, você olhava e aí você via, a ursa polar, então tem essa direção. O Cruzeiro do Sul está aqui, então é para essa direção que eu vou. Então servia para dar direção, para governo. E o governo, irmãos, não é o governo de um homem. É isso que Satanás quer fazer você acreditar. Por quê? Porque ele quer copiar, ele quer se fazer igual ao Senhor. A palavra profética, a palavra que o Senhor tem falado, irmãos, é para governo, é para restabelecer os muros, é para que o governo de Deus, para que haja o governo de Deus na igreja, para que haja a direção. Essa palavra então faz brilhar, é como uma candeia nesse dia escuro que está apontando a direção. Até quando? Até o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, não vai precisar mais de palavra profética. Por quê? Porque nasceu a estrela da alva em nossos corações. Quer dizer, se nós seguirmos firmemente, nós vamos ser vencedores, irmãos. Vamos reinar com Cristo, num corpo novo, um corpo de glória. E depois de explicar tudo isso, depois de falar sobre isso, irmãos, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. E eu quis posicionar bem essa questão para você entender o que nós vamos ler agora. Página 13, vou começar no primeiro parágrafo, quinta-feira.
Sabemos que Deus está restaurando os muros das igrejas, delimitando os limites por meio do qual seu governo é estabelecido. O problema da degradação das igrejas no passado foi a falta de governo, a ausência de um canal designado por Deus para dar-lhes direção. Esse período, porém, está superado, é passado. Hoje cremos que há um canal designado por Deus para dar direção às igrejas por meio da palavra profética. Como saber se um profeta é realmente escolhido para trazer a palavra de Deus às igrejas? Se a palavra que sai de sua boca se cumprir, significa que ele é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Portanto, o governo de Deus na igreja, por intermédio da palavra profética, é o que de fato define a igreja numa cidade. Não é se esta apareceu antes daquela, nem qualquer outro motivo. Perceba, eu volto no que nós vimos em Gênesis. Por que tem os luzeiros? Para governo, é para separação. O que separa uma cidade de outra? São os muros. Enquanto não havia os muros em Jerusalém, a cidade estava desolada, devastada. Mas após os muros terem sido reconstruídos, após, irmãos, as verdades terem sido novamente trazidas e principalmente a verdade a respeito da unidade da igreja, a palavra profética começou a ser novamente enviada por Deus. E isso, irmãos, é que faz o diferencial para nós caminharmos no caminho de Filadélfia e não de Laodiceia. Vou continuar lendo aqui na página 13, segundo parágrafo. Antes não tínhamos essa visão, mas agora temos clareza disso. Essa é a causa de tantos ataques das forças infernais contra a palavra profética hoje. Restaurar o templo, de certo modo, é mais fácil do que levantar os muros em Jerusalém. As estratégias de Satanás hoje são as mesmas que foram usadas contra Pedro, Paulo e João para desviar do caminho as igrejas em suas respectivas épocas. Levantar líderes carismáticos para competir e disputar influência com o profeta designado por Deus para dar direção às igrejas. Elaborar doutrinas e ensinamentos que distraem os irmãos da palavra profética. Disseminar outros evangelhos para confundir as igrejas. Não sejamos crianças agitadas de um lado para o outro. Não estamos no tempo de cochear entre dois pensamentos ou de buscar neutralidade. Vamos posicionar-nos. Avancemos sem qualquer dúvida no coração. Nada poderá barrar a igreja nesses tempos finais. Outro ponto importante aqui, deixa eu ler agora na página seguinte, a página 14. Veja, segundo parágrafo. Será que percebemos a diferença entre como nos relacionamos com a palavra e com o profeta de Deus hoje e como era esse relacionamento no passado? No passado recebíamos o profeta como um homem de Deus e na hora de praticar a palavra que ouvíamos, a adaptávamos e fazíamos a obra à nossa maneira. Agora a situação mudou. Cremos que o enviado de Deus traz a palavra de direção às igrejas e que essa palavra na íntegra fará a obra de Deus. O governo de Deus é estabelecido na igreja por meio da palavra profética e temos testemunhado milagres acontecendo em nosso meio por causa dessa palavra. Então, irmãos, veja, o apóstolo Pedro, ele tinha uma preocupação. Eu li no começo. Falou assim, olha, eu estou já prestes a deixar o meu tabernáculo, mas eu quero me esforçar diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, que vocês conservem lembrança de tudo. Tudo que ele falou, irmãos, mas na verdade o que ele falou era aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu de Deus. Esse é o sentido da palavra profética. Ele mesmo, no final do trecho, ele ainda diz, sabendo, versículo 20, continuação, ele diz, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas no Antigo Testamento tem um falso profeta, no Novo Testamento tem. Sim, mas aí não é palavra profética. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o princípio da palavra profética, irmãos. É aquele que fala a palavra de Deus movido pelo Espírito Santo. E essa palavra, ela vai vindo com sinais. É a palavra para a época atual, para a época, por exemplo, a época que nós estamos, a época do final dos tempos. Não adianta, é como eu falei na estação, não adianta eu olhar para trás e falar assim, que saudade eu tenho do verão,
Ou que saudade eu tenho do inverno, do outono, da primavera. A estação que eu estou, é a estação que eu recebo o suprimento e preciso avançar. É a estação que eu recebo a palavra. E hoje a estação, entre aspas, que nós estamos, irmãos, é muito próximos à aurora, próximos à volta do Senhor. E aí o Senhor vem realçando a palavra para que nós vejamos essa luz, essa candeia, sigamos essa direção e possamos entrar, como o apóstolo Pedro disse, no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.